Olá pessoal, sou a professora Sueli e para iniciar a etapa 2, o nosso assunto é expressões de concentração que dependem da massa molar do soluto. Isso mesmo, a gente está dando continuidade ao estudo das soluções ainda. Então nessa aula a gente finaliza o estudo das soluções para dar início ao nosso próximo assunto. Então para finalizar nós vamos ver as expressões de concentração que dependem da massa molar do soluto. Bom, as duas principais expressões de concentração que nós vamos abordar é a fração molar, representada pelo X, e a concentração em quantidade de matéria, representada por esse M em itálico, deitadinho, com a perninha puxada. A concentração em quantidade de matéria, ela é também chamada de molaridade ou ainda concentração em mol por litro. Muitos autores ainda utilizam o termo molaridade, mas o termo correto para esse tipo de concentração é concentração em quantidade de matéria. Então, iniciando pela fração molar, esse tipo de concentração, expressão de concentração, é uma modalidade de concentração de soluções, onde o número de mol de um dos componentes específico, o soluto ou o solvente, é dividido pelo número de mol da solução. Então, a fração molar que nós vamos calcular, ela é sempre feita de forma individual para o soluto e para o solvente. A expressão matemática que nós vamos utilizar são essas: x1 para o soluto e x2 para o solvente. x1 é a divisão do número de mol do soluto pelo número de mol da solução. E o x2 é o número de mol do solvente pelo número de mol da solução. O N é o número de mol da solução. E o N1 refere-se ao soluto e o N2 refere-se ao solvente. A soma das duas frações molares tem que ser igual a 1. Esse 1 representa um mol de solução que está sendo analisada. Então, a legenda aí para vocês verem o significado de cada letrinha, o x1, o x2, o N1 e o N2 e o N sem nenhum índice, que se refere ao número de mol da solução. Vamos a uma aplicação disso. Uma solução preparada, tomando-se 1 mol de glicose e 99 mol de água, apresenta frações molares de soluto e solvente respectivamente iguais a. Bom, vamos resolver, Dados. A gente tem aí a glicose, é 1 mol. E tem a água, 99 mol. Somando os dois, a gente tem a solução, 100 mol. Então, agora nós vamos fazer o cálculo da fração molar para a glicose, que é o soluto. Você vai pegar 1 mol e dividir por 100, que é o número de mol da solução. Resultado, 0,01. Para o solvente, você vai pegar o número de mol da água, que é 99 mol, e dividir pelo número de mol da solução, que é 100, que vai dar 0,99. Então, a nossa resposta é o item C. Se você somar o x1 com o x2, vai dar igual a 1. Essa é a prova dos 9. Próximo exemplo, uma solução contém 40 gramas de hidróxido de sódio e 90 gramas de água. Qual é a fração molar do soluto e do solvente nessa solução? Bom, pessoal, aí foi dada uma informação também, a massa atômica do sódio, do oxigênio e do hidrogênio. Se foi dada as massas atômicas, significa que nós vamos precisar calcular a massa molar, tanto do hidróxido de sódio como da água. Para calcular o que a questão está pedindo, que é a fração molar, nós vamos precisar do número de mol do soluto, o número de mol do solvente e o número de mol da solução.
O problema é que nós não temos nenhuma dessas informações, mas nós temos outras informações. Nós temos a massa do soluto, a massa do solvente e a massa atômica de cada componente que formam cada uma das substâncias presentes nessa solução, que é o hidróxido de sódio e a água. Então, nós vamos fazer o cálculo inicial para procurar o N1, que a gente precisa do N1, número de mol do soluto. Para isso, você vai dividir a massa em gramas do soluto pela massa molar do soluto. O soluto é o hidróxido de sódio, fórmula química NaOH. Na fórmula química do hidróxido de sódio, nós temos um sódio, que a massa é 23, um oxigênio, a massa é 16, e um hidrogênio. Somando tudo, você vai ter 40 gramas por mol. O cálculo do número de mol do hidróxido de sódio, que é o soluto, vai ser a massa do hidróxido, que foi dado no problema, 40 gramas, dividido pela massa molar, que é 40 gramas por mol. Faz essa divisão e o resultado final vai ser 1 mol. Encontramos o N1, número de mol do soluto. Agora nós vamos calcular o número de mol do solvente. É a mesma linha de raciocínio. O N2 vai ser a massa do solvente em gramas dividido pela massa molar do solvente. A massa em gramas, a massa molar do solvente, você vai pegar, a fórmula química é água, H2O. 2 hidrogênios, então você vai multiplicar 2 vezes 1, porque a massa do hidrogênio é 1, e somar com a massa do oxigênio, que é 16. Então, você vai ter 16 mais 2, ou 2 mais 16, que dá igual a 18 gramas por mol. Depois, pegue a massa em gramas, que foi 90 gramas, e divide por essa massa molar. Resultado, 5 mol. Essa é a quantidade do número de mol do solvente. Achou N1, achou N2, então agora você vai fazer o número de mol da solução que a gente precisa. Como faz isso? Soma N1 mais N2, 6 mol. Pronto. Encontramos o N1, encontramos o N2, encontramos o número de mol da solução. Vamos substituir nas expressões na fração molar do soluto. X1 vai ser o número de mol do soluto, que é 1, dividido pelo número de mol da solução, que é 6. Resultado, aproximadamente 0,17. Pessoal, esse cálculo aí dá um número irracional. Então, dá 0,16 e vários números. Então, eu fiz uma aproximação e deu 1,17. Você pode fazer aí no seu cálculo para você ver quais são os números que vêm depois, tá? Mas aí 0,17 é a nossa aproximação. O cálculo de x2 você pode fazer x1 mais x2 igual a 1. x1 a gente já tem, e aí encontra o x2. x2 vai ser 1 menos 0,17, que vai dar 0,83. Você pode fazer de outra forma esse cálculo. Você pode pegar o número de mol do solvente e dividir pelo número de mol da solução. Vai ser 5 dividido por 6, que dá igual a 0,83. Valor aproximado. Lembrando que esse valor aproximado é devido aos números iniciais da fração 1. Então, a aproximação ali também vai ser 0,83. Ok, pessoal, esse é o nosso cálculo da fração molar do soluto e do solvente. No nosso próximo cálculo, a gente vai ver a concentração em quantidade de matéria.